Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Ei, você mesmo que começou a ouvir esta mensagem, quero chamar a sua atenção. Não pare de ouvir. Essa mensagem é para você. Será uma mensagem para mudar a sua vida. Mensagem vinda diretamente de Deus para falar forte aos nossos corações. E eu creio que vai falar muito forte ao seu coração. Ouça essa mensagem até o final, pois ela pode mudar a sua forma de pensar e de agir com Deus e com as pessoas. Vamos então começar logo essa mensagem, porque eu estou ansioso para dar essas palavras para vocês. Tem pessoas que não estão sendo honestas com Deus e com as pessoas, e isso pode mudar todo o rumo da sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Hoje nós iremos falar sobre honestidade. Mas não é qualquer tipo de honestidade. É a honestidade que vai mudar a sua história. Vai mudar o rumo da sua vida. Você sabia que quando você fica dando desculpas para as coisas erradas que você faz e não assume seus erros, você pode trazer consequências enormes para a sua vida e para a vida de outras pessoas? Sabe por quê? Porque a honestidade é algo que Deus preza. Desonesto é o diabo, que é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade, ele é a verdade. Ele ama quando os seus filhos são verdadeiros e honestos, mas despreza aqueles que andam na desonestidade e na mentira. Quero mostrar um exemplo para vocês que poderia ter mudado todo o rumo da história da humanidade. Não é qualquer história, a história da humanidade. Mas as desculpas que foram dadas e o não querer assumir o erro fez isso acontecer. Adão e Eva no paraíso. Deus criou o homem e depois fez uma mulher para ele, porque disse: não é bom que o homem esteja só. Esses dois tinham todo o jardim do Éden à sua disposição e precisavam apenas obedecer a uma coisa que Deus mandou. Uma só. Não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles precisavam somente obedecer. Mas o que aconteceu? A serpente enganou a Eva e ela comeu do fruto, viu que nada aconteceu e que era gostoso e deu para Adão e ele comeu. O pecado é assim, pessoal. Ele é gostoso. O fruto proibido era pecado. Tanto a Eva quanto o Adão sabiam disso. Eles sabiam que não podiam desobedecer a Deus. Mas o diabo, ele não apresenta o pecado de uma forma feia. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente vai te oferecer de uma forma que seja boa para você. Ele disse para a mulher que Deus falou para eles não comerem do fruto, porque para que eles não soubessem a diferença do bem e do mal. É só para vocês não saberem a diferença. E nesse sentido, o diabo até que falou a verdade, porque a partir do momento que eles desobedeceram, o erro aconteceu. Eles viram que estavam nus. Mas vejam que interessante. Eles andavam nus, mas não haviam percebido isso, porque não enxergavam a maldade. Não existia maldade no olhar deles. A partir do momento que Eva aceita o fruto, porque ela podia ter recusado, mas não o fez, come e gosta e vê que é bom, ou seja, o pecado se tornou algo bom para ela, ela poderia ter ficado com o pecado só para ela, mas ela induz Adão a cometer o mesmo erro. Agora pergunto, Adão poderia ou não ter recusado? Claro que poderia. Ele poderia ter falado para ela: Eva, você errou e agora quer me levar junto com você? Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas que vivem no pecado e gostam dele querem mostrar para os outros que não há erro no pecado. É isso que eles querem mostrar. Que não há consequência nenhuma pelo seu pecado. Mas elas se enganam, porque há consequências sim, e são grandes. Consequências que podem mudar toda a história de uma vida. Resumi a história para vocês entenderem aonde Deus vai nos revelar a sua palavra. Prestem atenção nestes versículos. Prestem muita atenção.
Gênesis capítulo 3, versículos do 9 ao 11. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aqui havia uma ordenança de Deus, que era não comer do fruto da árvore, que Deus havia falado para eles não comerem. Mas sabe o que Deus estava fazendo aqui? Prestem atenção agora. Dando uma oportunidade de Adão se arrepender. Era isso que ele estava fazendo. Deus já sabia que ele havia comido do fruto. E Deus aqui faz uma pergunta para ele: Quem te mostrou? Sabe qual era a resposta que Deus queria ouvir de Adão? Pai, eu errei, eu pequei. Eva me falou do fruto e ao invés de eu recusar, comi dele. Me perdoa. Era isso que Deus queria que Adão fizesse. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se arrependa quando Ele mostra os nossos erros. Mas sabe o que Adão fez? Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui ele começa a dar desculpas. Primeiro ele disse: a mulher. Ele não se culpou, ele disse: a mulher. Colocou a culpa nela e depois ainda fez pior. Colocou a culpa em Deus, pois ele disse: a mulher que tu me deste. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado ela, não teria acontecido isso, meu Deus, mas foi o Senhor que me deu ela. Ele simplesmente não assumiu seu erro e quis jogar a culpa na mulher e depois em Deus. E bastava ele ter pedido perdão, que Deus o perdoaria. Ainda não acabou. Deus também deu oportunidade para Eva se arrepender. Gênesis capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Deus fez outra pergunta já sabendo qual era a resposta. A mulher, ao invés de dizer: Perdoa, Senhor, eu errei, ela foi e colocou a culpa na serpente. Deus sempre dá oportunidades para as pessoas se arrependerem de seus erros e seus pecados. Mas muitas pessoas estão dando desculpas para Deus, acusando os outros e deixando de assumir suas culpas. Se tanto Adão como Eva tivessem se arrependido lá no Éden, toda a história da vida deles e da humanidade seria diferente. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos que nasceram depois deles nasceram debaixo do pecado e eles tornaram a terra maldita. Que isso, pastor? O senhor está exagerando. Será que estou? Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus aqui deixa claro que o pecado deles tornaram a terra maldita. Tudo isso porque eles foram desonestos com Deus. Poderiam ter assumido seus erros e poderiam ter recebido o perdão de Deus, mas preferiram dar desculpas ou colocar culpas em outra pessoa. Adão disse primeiro que foi a mulher, mas disse que Deus havia dado para ele a mulher, ou seja, que jogar a culpa para cima de Deus. Quando Deus perguntou à mulher, ela colocou a culpa na serpente, ou seja, queria tirar a culpa dela. É igualzinho quando uma pessoa, por exemplo, é pega no adultério. Se a esposa pega o marido traindo, muitos têm a cara de pau de dizer que foi a mulher que o induziu. Ah, a mulher me induziu. Você tem que entender isso, ainda vai falar assim para a esposa. Mas quem aceitou não foi ele? Eva ofereceu o fruto, mas quem aceitou não foi Adão? Ele poderia ter recusado. Muitas consequências estão sendo cobradas através dos pecados passados de pessoas. Se as pessoas parassem de dar desculpas e fizessem o que é certo, esse mundo seria outro. Pare de dar desculpas e faça o que é certo. Deus não abençoa quem não se arrepende pelos seus pecados. Pelo contrário, Ele lança fora para que a pessoa aprenda com seus erros. Ele lançou Eva e Adão fora do paraíso. Não queira que as consequências pelos seus erros
atrapalhem sua vida e a vida dos seus próximos. Ande na presença de Deus e Deus irá te abençoar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para guardarmos dentro do nosso coração. Hoje o Senhor nos mostrou que o pecado tem consequências, e consequências grandes. E mostrou também que houve desonestidade da parte do Adão e da Eva, porque eles poderiam ali ter se arrependido, mas eles preferiram colocar a culpa nos outros. E assim acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas colocam a culpa em outras pessoas e depois acabam sofrendo consequências por isso. Consequências até grandes, erros enormes, assim também como Davi. Davi teve consequências enormes quando entrou no pecado, quando cometeu um adultério e um homicídio. Pai, precisamos andar na sua presença. Precisamos andar nos seus caminhos e esquecer as coisas erradas deste mundo. Não queremos nada que é do inimigo nas nossas vidas e precisamos da sua santidade em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que venha nos ajudar a nos manter corretos, a nos manter firmes, longe de tudo aquilo que nos atrapalha, longe de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Queremos andar todos os dias na sua presença e não queremos ser lançados fora, assim como Adão e Eva foram. Precisamos estar ao seu lado e precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado. Que os nossos pecados e as nossas culpas sejam perdoadas agora pelo Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por tudo aquilo que fazemos de errado, consciente e inconscientemente. E nós não queremos continuar vivendo no erro. Aqueles que estão no erro estão se arrependendo agora, Senhor. Perdoa e limpa o pecado deles, para que eles possam andar limpos diante do Senhor e com vestes limpas. Que eles não se sintam sem roupas, assim como Adão e Eva estavam se sentindo nus diante do Senhor. Pai, te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor que venha nos abençoar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham guardado essa mensagem no coração e que ela tenha sido uma mensagem para mudar a sua história. Não deixe o diabo se enganar. Não deixe o diabo enganar a você e nem a sua família. Ande na presença do Senhor, ande na presença de Deus e deixe todo o erro para lá. Deixe todo o erro de lado. Precisamos estar na presença de Deus. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.